A Gênese, segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Caracteres da Revelação Espírita. 1. Pode-se considerar o Espiritismo uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, quer dizer, é, em todos os pontos, o produto de um ensinamento oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade pronta, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo que se conhece? Quais são as verdades novas que nos trazem? Tem o homem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixemos. 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu e no figurado. Descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral, diz-se de toda coisa ignorada que vem à luz, de toda ideia nova que se coloca na pista daquilo que não se conhecia. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode-se dizer que há, para nós, revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo astral que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, as leis da afinidade, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. 3. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato, e, por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação, se é atribuída a Deus, e Deus, não podendo nem mentir e nem enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. 4. Qual é o papel do professor diante de seus alunos, se não é o de um revelador? Ensina-lhes o que não sabem, o que não teriam nem tempo e nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que deram, cada um, o seu contingente de observações, e das quais se aproveitam aqueles que vêm após eles. O ensinamento é, pois, em realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, sem isso, as teriam sempre ignorado. 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Produz a luz que gradualmente se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas o que são os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vêm? Em que se convertem? Notemos que a maior parte trazem, nascendo, faculdades transcendentais e conhecimentos inatos, que um pouco de trabalho basta para desenvolver. Pertencem realmente à humanidade, uma vez que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, aurem esses conhecimentos que não puderam adquirir em sua vida?
Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que um outro. Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus os dotou de uma alma mais favorecida do que a do homem comum? Suposição inteiramente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo, que por consequência mais adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos avançados. Em se encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, sem ter necessidade de aprender, é o que se chama um homem de gênio. Mas o que sabe não deixa de ser o fruto de um trabalho anterior, e não o resultado de um privilégio. Antes de nascer era, pois, espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para fazer os outros aproveitarem o que sabe, seja para adquirir mais. Os homens progridem, incontestavelmente, por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento, se não são ajudados por homens mais avançados, como o escolar o é por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens de gênio que viveram em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. 6. Desde que se admita a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não se admitir que espíritos capazes, pela sua energia e a superioridade de seus conhecimentos, de fazer a humanidade avançar, se encarnem, pela vontade de Deus, tendo em vista ajudarem o progresso em um sentido determinado? Que recebam uma missão igual a um embaixador que recebe uma de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm fazer senão ensinar aos homens as verdades que estes ignoram e que teriam ignorado ainda durante longos períodos, a fim de lhes dar um impulso com a ajuda do qual possam se elevar mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, que deixam depois deles um longo rastro luminoso na humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. As coisas novas que ensinam aos homens, seja na ordem física, seja na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. 7. No sentido especial de fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo, que não pode descobrir por meio de seus sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita por homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, quer dizer, enviados, missionários, com a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob este ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, é aceita sem controle, sem discussão. 8. Todas as religiões tiveram os seus reveladores, e embora estivessem longe de haver conhecido toda a verdade, tiveram a sua razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Malgrado os erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos, e por isso mesmo semeados germens do progresso que mais tarde deveriam desabrochar ou desabrocharão um dia ao sol do cristianismo.
É, pois, erradamente que se lhes lança anátemas em nome da ortodoxia, porque um dia virá no qual todas essas crenças, tão diferentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma se fundirão em uma grande e vasta unidade, quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Infelizmente, as religiões, em todos os tempos, foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias e se viu surgir uma multidão de pretensos reveladores, ou messias, que, graças ao prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver às expensas de suas vítimas. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. A esse propósito, rogamos uma atenção séria sobre o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas.